Diga-se de passagem, o Corinthians ontem foi eliminado da Copa do Brasil, mas perdeu o jogo no Beira-Rio. A classificação foi perdida no Beira-Rio. Essa que é a verdade. Não adianta ninguém falar ontem, mas que foi falta no Caio César, foi. Que vergonha essa arbitragem, hein? Nem no VAR vocês estão de sacanagem, para não falar outra coisa. Mas o Corinthians perdeu a classificação jogando no Beira-Rio. E o Internacional segue na Copa do Brasil. Tem que esquecer a Copa do Brasil, focar no brasileiro, começar o planejamento, fazer uma limpa lá dentro da diretoria e o Corinthians começar a ser gerido por gente séria. Mas voltando ao jogo, o Corinthians fez aí um primeiro tempo mais ou menos, não fez um grande jogo taticamente, mas aí consegue fazer o gol com o Gustavo Henrique, diga-se de passagem. Aí vem o lance que o jogador do Internacional empurra o Caio César. Eu não tinha visto o lance. Não chamaram o VAR. E aí o gol do Bernabé, que vocês da imprensa medíocre não vão falar nada. O Corinthians foi prejudicado. Tinha que ter sido chamado o VAR. Ah, se fosse pro Palmeiras, se fosse pro Flamengo, podia. Mas como é pro Corinthians, não pode. Tem que meter a mão no Corinthians mesmo. Essa várzea dessa CBF, que é uma vergonha no futebol brasileiro. Essa várzea. Parabéns aí, deram pro time que não ganha nada há muito tempo. Tá certo, nós ganhamos a Copa do Brasil ano passado, nós não precisamos de coisa roubada. Aí o Corinthians tomou o gol, e aí o Pedro Raul de cabeça fez o gol. O iluminado Pedro Raul, o jogador que a gente nunca critica, fez de cabeça, 2-1 pro Corinthians. Era para ir pros pênaltis, né? Mas a arbitragem, como sempre, tentando meter a mão no Corinthians. Vocês são tudo contra o Corinthians. O Corinthians não precisa de vocês. Até porque se fosse pro Corinthians, o mundo acabava. Mas contra o Corinthians, pode. E vocês da CBF, vocês são uma vergonha. Aí, Marcelo Paes, você não vai entrar com uma representação contra isso? Você não vai entrar? Você vai aceitar mesmo? Você não vai entrar com ofício? Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. E aí o Corinthians consegue ganhar o jogo, mas não se classifica. Até porque foi incompetente jogando no Beira-Rio, onde o Internacional ganhou de 2-0 o primeiro jogo. E aí se perdeu a classificação lá. Não adianta chorar o leite que foi derramado lá. Teve esse lance aí, que foi falta no Caio César. E esse árbitro, esse banana, esse bundão desse árbitro, não deu. Deixou seguir. E prejudicou o Corinthians. Meteu a mão na cara dura no Corinthians. Era para ir para os pênaltis, né? Mas é esquecer isso aí. Dá para eles aí, quem não tem Copa do Brasil, porque nós temos 4 e temos condição de ganhar outros campeonatos, diga-se de passagem, com planejamento. Nós já fomos roubados em 2018, nós fomos roubados em 2022, nós fomos roubados em 2023, que o São Paulo foi campeão. Vocês querem o quê? Vocês querem esperar o quê quando o assunto é CBF? Que é uma vergonha, um lixo. Vocês são lixo, CBF. Diga-se de passagem. Mas ontem até o Pedro Raul fez o gol. Também, Pedro Raul, a cada 10 anos você fazer um gol, você está de sacanagem, Pedro Raul. E ninguém cobra você. Organizada não cobra vocês. Ah, mas o Luan bateram nele no motel. Você tem que treinar no sol. Você tem que pagar para treinar no Corinthians. Você não é jogador, irmão. Você pode ser tudo, menos jogador de futebol. Você pode ser tudo. Se você for jogador de futebol, a minha mãe é a Vera Fischer. Tá de sacanagem, ô Pedro Raul. Brincadeira, fazer um gol só. Tem que fazer 3. O Yuri Alberto perde 5, mas faz 10. E o Yuri Alberto fez falta ontem. E esse Internacional é ruim. O ruim não é perder a classificação, seja ela roubada como foi. O duro é perder para esse time ruim do Internacional. Um time ruim, um dos piores times do Internacional de toda a história. E aí o Internacional pelo menos jogou sério, levou a sério. Coisa que vocês, jogadores do Corinthians, perderam a classificação jogando no Beira-Rio, porque não tiveram âmbito de voltar lá e jogar bem, de se concentrar. E 2 erros lá custaram a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E aí, fale o que quiser falar, mas aí a culpa é sua, Fernando Diniz. Até porque você deveria ter cobrado para o jogador ter vontade, ter empenho, porque você poupou os jogadores do Corinthians, os mesmos que jogaram contra o Atlético Paranaense. E aí o que aconteceu? Perdeu 2 pontos no Brasileiro. E se não ficar esperto, irmão, brasileiro é traiçoeiro.
Ninguém está salvo ainda. Então vocês precisam fazer 47 pontos no Campeonato Brasileiro e rezar, por acabar, para as coisas começarem a andar. Porque do jeito que está, a maré de azar que vocês estão de sacanagem. Aí vocês foram roubados ontem. E aí o time ruim do Internacional se classifica. Eu quero que vocês aí do vídeo aí, comentem o que vocês acharam do jogo aí. Se inscreve no canal e tamo junto. Corinthians ontem foi prejudicar, mas não é desculpa para não falar que foi roubado. Que jogou mal no primeiro jogo, perdeu a classificação no Beira-Rio. Aí o Internacional entrou ligado, fez o gol, lá os 2 gols e conseguiu a classificação. Agora esquecer a Copa do Brasil e focar no brasileiro e focar na Libertadores. Porque tem chão, hein? Tem chão para acabar o ano. Diga-se de passagem. Tamo junto.